E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E aí, gente, vocês sabem o que significa chévere? Super legal! E agora que já sabem o significado dessa palavra em espanhol, bora cantar! Ratatata! Estou contente porque Cristo me amou, estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria, por isso canto dia, noite, dia. Estou contente porque Cristo me amou, estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria, por isso canto dia, noite, dia. Vou avançar, com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Todo tchararê, 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 tchararê. Todo tchararê. Hey, hey, todo tchararê, 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 tchararê. Todo tchararê. Estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria, por isso canto dia, noite, dia. Estou contente porque Cristo me amou, estou contente porque Cristo me salvou. Esse é o motivo da minha alegria, por isso canto dia, noite, dia. Vou avançar, com Jesus Cristo nada vai me parar. Levante as mãos, quem vai subir? Não quero ver ninguém ficar parado aqui. Tem poder, basta crer, te livra de todo mal. É amor, ele é paz, salvador, é demais. Criador, tudo faz, alegria ele traz. Dele vem energia que me contagia. Sim, ele é razão da minha alegria. Viver com Cristo é a vida mais bacana. Tchaverê, tchaverê, ele te ama. Lê comigo, igreja. Porque Deus ama quem dá com alegria. Fica de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, uma parte muito importante
a parte da generosidade. A generosidade, ela revela aquilo que nos tornamos. Ser generoso com a obra começa a ser natural quando você adquire essa identidade de Cristo. Porque a generosidade vai revelar quem somos. O dízimo não sustenta Deus, ele sustenta a obra. E o dízimo, ele revela quem nos sustenta na obra. A oferta vai revelar o tamanho dessa fé sua que você tem na semente. Porque quando você planta no natural, você colhe natural. Mas com a fé sobrenatural, só quem tem essa fé. Mas quando você tem essa fé sobrenatural, não importa a quantidade, mas a qualidade dessa semente, Deus faz uma semente dar 10, faz uma semente dar 50, faz uma semente dar 100. É Ele que opera o milagre, é Ele que abre as portas, é Ele que move os céus ao nosso favor. É Ele que é dono da semente e entregou em nossas mãos. Como não confiamos somente na semente, mas quem deu a semente, semeamos no reino, semeamos na obra, abençoamos a obra, porque Deus quer abençoar um povo, Ele quer levantar um povo para abençoar a sua obra, aqueles que estão prontos para receber o que tem de Deus, aqueles que estão prontos para receber o que Deus quer fazer em nossas vidas. Sim, você pega a sua semente agora em nome de Jesus. Você que não trouxe, mas tem a fé que está chegando essa semente, segura aí com fé. As irmãs vão passar com as salvas, tem um QR Code atrás das poltronas. E continuamos orando em nome de Jesus enquanto as passam com as salvas. Aleluias. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o seu povo está semeando nesse momento, que o Senhor vai recebendo essa semente, ó Deus, que o Senhor vai abrindo caminho, quebrando correntes. Sim, Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que é o dono da provisão, é a provisão divina, é a provisão dos céus. Sim, Pai, vai avante o seu povo, vai à frente do seu povo abrindo os caminhos. Sim, Pai, vai livrando de todo prejuízo, livrando de toda enfermidade. Sim, Pai Todo-Poderoso, anula todos esses remédios caros, qualquer prejuízo financeiro. É o Senhor que controla toda a história do povo, conduz, é o Senhor que conduz esse povo, mesmo que alguns podem dizer que está em crise, mas o Senhor está abençoando, o Senhor está renovando, o Senhor está restaurando, está abrindo portas. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o dono desse povo, em nome de Jesus, amém. Coloca Lucas 23, 34 primeiro. Lucas 23, 34. Que é a nossa primeira leitura que nós vamos fazer aqui agora. Lucas 23, 34. Olha o que diz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem daram sorte. Agora vamos para Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos agora a João, Evangelho segundo escreveu João 19, 26 e o 27. João 19, 26 e o 27. Evangelho de João 19, 26 e o 27. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, levou ela para casa, né? Agora Mateus 27, 45 e o 46. Mateus 27, 45 e o 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora vamos para o último. Não, ainda não é o último. Tem mais. Agora João 19, 28. João 19, 28. Evangelho de João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as escrituras, disse: tenho sede. Agora João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Agora o último. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade transforma o pecador, do qual eu sou o principal. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Amém. Pode assentar. Aleluias. Depois eu queria que os meninos colocassem retorno para mim, que eu estou ouvindo o som de vocês aí na frente. Só um pouquinho de retorno aqui para mim. Queridos, nós estamos então em uma jornada de conhecimento bíblico da palavra de Deus. Desde o ano passado, nós começamos em setembro, e nós temos um propósito de ir agora até o final de agosto, conhecendo os principais temas da Bíblia. Nós estamos aí sempre falando sobre alguns deles. E hoje é comemorado, né, no calendário nacional, o dia da Páscoa, né? Momento da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Durante todo esse tempo, né, muitas pessoas religiosas estão aí, de uma certa forma, alguns faz aí uns 40 dias de muito cuidado, de várias questões que eles se preparam durante os 40 dias. Alguns não bebem, outros não comem carne, e por aí vai. Aí no sábado, aleluia, segundo muita gente na tradição, tira todo o atraso, né? Aí eu não entendo por que só 40 dias tá bom, né? Sendo que Jesus pede para a gente fazer isso a vida toda, né? A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você precisa mudar de vida. E servir a Deus, como eu já disse várias vezes, vou repetir aqui, não é apenas pertencer a uma religião,
Servir a Deus é uma questão de mudança de vida. É um estilo de vida totalmente diferente do que o mundo prega por aí. Então, servir a Deus é ser uma cópia de Jesus. É você fazer o que Jesus faria, entendeu? É observar os evangelhos, olhar para a palavra de Deus e você viver em conformidade com o comportamento de Jesus. Como ele foi aqui na terra, ele é o nosso modelo. E outra, ele veio, viveu para mostrar para mim e para você que é possível viver para Deus como Jesus viveu, porque Jesus viveu aqui 100% como humano. E também ele era 100% Deus. Ok? Então, essa semana nós vamos nos ater, ou este dia de hoje, né, no domingo, nós vamos nos ater aqui a 7 frases curtas, porém muito significadoras aqui, que juntas elas lançam luz sobre a cruz. No último momento ali de Jesus, ele fala 7 frases que ali os seus minutos finais aqui na questão de terra como homem que Jesus teve. E nós vamos ver que nenhum dos evangelistas eles registrou todas as frases. Elas ficaram distribuídas entre eles. Então nós temos Mateus e temos também Marcos, que mencionou uma dessas frases, que é o grito de abandono, enquanto que das 6 restantes, Lucas registra 3 e João registra mais 3. Então, está distribuído dessa forma essas frases que Jesus disse. E a igreja em si, desde os princípios, ela considera as chamadas aí 7 palavras da cruz como reveladoras do lado desconhecido dos pensamentos de Jesus, e nenhuma delas foi proferida com amargura ou com queixa. Jesus não está reclamando, Jesus não está colocando para fora ali um rancor, uma amargura que ele sente por estar passando por aquilo, de forma alguma. De forma alguma, ele sabia muito bem, antes de passar, pelo que ele iria passar, e ele se entregou a tudo isto. Não foi obrigado pelo Pai, não foi obrigado pelos religiosos, não foi obrigado pela lei, de forma alguma. Lembra quando nós falamos nos dias passados aí, que foram prender Jesus, e na hora que Jesus abriu a boca dizendo, a quem vocês buscam, todos caíram por terra, né? Por quê? Aí Pedro pega, arranca da espada, corta a orelha de Malco, um dos soldados, e Jesus coloca a orelha de volta e diz, olha, se eu quisesse, eu pediria e o meu pai enviaria legiões de anjos para me defender, mas eu não quero me defender, eu quero me entregar. Então Jesus se entregou voluntariamente por todos nós. Nós vamos perceber aqui que todas as palavras de Jesus e todo os movimentos de Jesus nesse momento aqui é de entrega. E ele não pensa em si mesmo, em nenhum momento, mas ele pensa em nós. Tudo que ele fez foi se entregar por nós. Agora veja bem, então, começando pela
a primeira palavra, ou a primeira frase que nós encontramos aqui, a primeira coisa que ele faz na cruz é o quê? Uma oração por seus executores. Você já pensou nisso, irmão? Você saber que as pessoas vão te maltratar, te matar, e você ora por elas. Ora pelos inimigos. Então, é o que Lucas revela, né? Capítulo 23, verso 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então nós vamos ver que as 3 primeiras palavras da cruz, elas retratam Jesus como um exemplo para nós. Ele ali está dando exemplo. E essas palavras, elas expressam aqui o amor que ele demonstrava pelos outros. Quando ele vai dizer em outras palavras, não chore por mim, né? Quando ele fala isso no verso 28. E a gente vai ver que ele não chorou por si mesmo. Ele não se entregou à autopiedade, por causa da dor, da solidão que ele ia passar. E ele também não se entregou por causa da injustiça que estavam fazendo contra ele. E como eu disse, ele não pensava em si mesmo, mas ele apenas pensava nos outros. E nada aqui lhe resta para que fosse doado. Inclusive as suas vestes foram repartidas entre os soldados. Veja que ele entregou tudo, mas ele ainda é capaz de dar às pessoas muito mais do que as coisas que ele tinha. Ele é capaz de doar amor até aos inimigos. Então veja que a cruz, ela é a referência da autodoação. Na cruz, Jesus, ele demonstrou o seu interesse pelos homens que o crucificavam. Ele demonstrou interesse pela mãe que o carregara no ventre. Ele mostrou ali também interesse pelo ladrão que o reconheceu, que arrependido estava ali morrendo ao seu lado. Então, a primeira palavra de Jesus, ela foi uma oração pelo perdão dos seus executores. Agora, pense o quanto que isso aqui é extraordinário, né? Ele havia sido despido, colocado sobre o madeiro, as mãos dos soldados ali havia manejado o martelo, sobre as suas mãos com prego, e agora ele vai pensar neles, ele vai orar por eles. Engraçado que Jesus, ele demonstra amor, que é um amor sacrificial, é um amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor que vai além das nossas escolhas ou dos nossos méritos. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, olha aí, de tal, essa expressão está dizendo de uma forma tão absurda, que ele deu o seu filho para morrer por mim, por você.
em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, pense bem. Tudo o que você pudesse fazer não seria suficiente para te salvar. Não se assuste, mas deixa eu te dizer, parar de beber, de fumar, de prostituir, de um monte de coisa, não lhe garantia, não seria suficiente para te fazer uma pessoa salva. Uai, pastor, mas então, para que a gente faz essas coisas? Você faz essas coisas porque você foi salvo, não para ser salvo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma expressão de que você é salvo. Quem é salvo pratica estas coisas, pratica essa nova vida, esse novo estilo de vida, mas nada disso é capaz de te salvar. Entendeu ou não? Nada do que você poderia fazer seria suficiente, mas Ele amou a si mesmo. Estão entendendo ou não? Apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos, apesar de qualquer coisa, Cristo te amou. Agora você precisa dar a resposta a este amor. Pastor, como é que eu dou resposta a este amor de Jesus? É você vivendo o que Ele viveu. No sentido de um estilo de vida diferente. Isso é ser cristão, irmão. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Quando a gente já pregou aqui, eu vou voltar a pregar de novo sobre as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças você vai ver ali um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Bem-aventurados são os pobres de espírito, e não os autossuficientes, e não as pessoas que acham que são bons, que são os melhores, que são autossuficientes. Eu me embasto. Mas são as pessoas que se rendem. A palavra que Jesus usa ali para pobre de espírito é a palavra mais, como se diz, o pior dos pobres, que é um mendigo, aquele que não tem condição nenhuma de sobrevivência se alguém não lhe der. Então é você olhar para você mesmo e ver e pensar: eu sou totalmente dependente de Deus. Então eu entendo que para mim respirar é porque Deus me dá o ar para respirar. Para mim viver é Deus que me dá a vida. Então eu sou totalmente dependente de Deus. Eu reconheço isso. É você reconhecer. E por tudo que Cristo fez por você, você não viver mais a sua própria vida, não viver mais segundo o estilo do mundo, mas viver o estilo de Jesus. Viver a vida de Jesus. Porque foi isso que Ele fez lá na cruz. Ele trocou de lugar com você. Sabe aquela cruz lá? Sabe aquele escárnio? Sabe aquelas bofetadas? Sabe aqueles pregos? Sabe aquela coroa de espinhos? Sabe tudo aquilo? Tudo aquilo era para você. Mas Ele não deixou você passar por isso. Ele foi lá e morreu no seu lugar.
Mas agora temos que ter uma mentalidade como a de Paulo, que diz: não vivo mais eu. Como diz aquele hino, né? Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia venha e me chama. Mas eu olho para tudo que Cristo fez e eu não peco. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Você não pode ser um cristão desse jeito, que pensa assim: não, eu não vou pecar porque senão eu vou para o inferno. Aí você não peca por medo. Entende? Não. Você não peca por temor. E temor não é ter medo. Temor não é ter medo. Temor é reverência. Temor é reconhecer o que Cristo fez por você. É olhar para a cruz, é ver o sofrimento que Ele passou, e você falar: poxa vida, se eu fizer isso aqui, que é contrário ao que Ele propôs para mim, dizendo: olha, eu vou morrer no teu lugar, mas agora você vai viver a minha vida, e a minha vida, o meu estilo é dessa, que é diferente do mundo. E aí, quando eu olho para o que o mundo me chama para fazer, eu falo: poxa, Jesus não merece isso. É como trair. Pecar é trair o sangue inocente que se entregou no seu lugar. É desconsiderar tudo o que Cristo fez, irmão, para você ser livre. Quem está entendendo, diga amém. Então, vamos à segunda palavra. A segunda palavra está em Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Veja que todos os 4 evangelhos, eles mencionam que 3 cruzes foram erguidas lá no Gólgota, no lugar chamado Caveira. Está no verso 33. E naquela manhã triste, fatídica, eles deixam claro que Jesus estava na cruz do meio, enquanto os 2 ladrões, criminosos, de acordo aqui com Lucas, foram crucificados, um de cada lado de Jesus. E a princípio, os 2 juntamente ali, a um coro só, estava odiando, né, o que estava acontecendo. E no entanto, aqui a Bíblia vai revelar que apenas um continuou lançando insultos e desafiando a Jesus a salvar a si mesmo e salvar eles também. Mas o segundo ladrão, ele olha para Jesus, ele olha para o outro e diz para o outro: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? E ele vai dizer: nós 2 estamos sendo crucificados, punidos com justiça. Mas este homem não cometeu nenhum mal, segundo Lucas 23, 40 e 41. Então, este homem que vai fazer essa defesa a Jesus, voltando-se para Jesus, no verso 42, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem aqui, ele reconheceu a realeza de Jesus. Sem dúvida, a gente vai ver que parece que esse ladrão aqui, arrependido, ele já tinha ouvido
os sacerdotes zombando da declaração de Jesus, né? Que ele era rei dos judeus. E também lá sobre a cabeça de Jesus havia uma escrita, né? Lá dizendo que esse aqui é o Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, esse homem estava observando Jesus, e diante de tudo isso, ele passa agora a acreditar em Jesus como um verdadeiro rei. E aí então, a gente vai ver que Jesus vai fazer uma promessa para ele. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Então, assim como este homem, se eu e você reconhecer Jesus como rei, como Senhor, nós poderemos também estar com Jesus no paraíso. Mas sabe qual que é o grande problema das pessoas no mundo em que vivemos, dentro das igrejas, dentro do cristianismo? É que as pessoas recebem muito bem Jesus como Salvador. Jesus que cura, Jesus que me salva, Jesus que se entregou por mim, beleza. Mas quando você vai pregar para elas o Jesus Senhor, aí é onde muita gente, como diz o velho ditado, empina a carroça e fala: epa, peraí. Jesus pode ser meu Salvador, pode ser quem me cura, pode ser quem me liberta, mas não entra na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu modo de ser, no meu jeito de ser. Não, aí não. Quando a gente apresenta Jesus como Senhor, que a pessoa tem que fazer certas renúncias, aí ela pula fora. Porque hoje parece que ser evangélico virou moda. É um monte de gente dizendo que é evangélico. É o cara que é ladrão, diz que é evangélico. É o outro que vive uma vida de prostituição, evangélico. É um outro que canta músicas mundanas. Músicas mundanas, de fonte maligna. Dizer que é cristão. Hoje é fácil você ver o sertanejo aí por aí, dizendo: não, eu sou cristão. Essa palavra cristão é um como Cristo. E se você não tem um testemunho de Jesus na sua vida, você não pode ser chamado de cristão, irmão. É viver Cristo, é viver o exemplo, é viver o estilo de vida de Jesus. E aí, esse homem, ele reconhece Cristo. Ele recebe Jesus não só como Salvador, mas antes de receber Jesus como Salvador, ele declara Jesus como Rei e Senhor. E quando eu declaro que Jesus é o meu Rei, é o meu Senhor, eu estou dizendo: olha, a partir deste momento, eu pertenço ao seu reino. E todas as diretrizes do reino, eu vou seguir. Eu vou obedecer. Quem está entendendo? Vamos supor, se você sai daqui do Brasil e vai para um outro país, lá tem suas leis, seus governantes, e você tem que obedecer lá. Quem está entendendo? Você não pode falar: não, lá no Brasil era assim, eu vou viver do mesmo jeito. Não, não dá não, irmão. Lá é outra lei, é outros senhores. Amém? Então, caminhando para a próxima palavra, nós temos em João 19, 26 e 27, disse Jesus, né, a sua mãe: aí está o seu filho.
e ao discípulo, aí está a sua mãe. Veja que Jesus, nesse momento aqui, segundo a lei lá, segundo os costumes da época, a pessoa que estava sendo crucificada, ela podia fazer ali um testamento na hora da morte, com palavras, deixar um testamento. E o testamento de Jesus é quando ele olha para sua mãe, que agora é um momento, né, humanamente, se você for falar, de você expressar sentimentos por aquela que carregou ele no ventre, que foi concebido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, certo? Sem a participação de José, vocês sabem muito bem disso, ok? Então, Jesus, que por algumas vezes ele teve que colocar a mãe dele num lugar dela, no sentido de mãe do Jesus humano e não do Jesus Deus, tem que fazer essa separação aí também, porque tem muita gente que fala assim, peraí, não estou entendendo, Maria é mãe de Deus, não é? Não, irmão, não, mas como que ela não é mãe de Deus se Jesus é Deus? Tá, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. Jesus, Deus? Não. Presta atenção. Primeiro milagre de Jesus lá no Caná da Galileia, no casamento. O que acontece? Acabou-se o vinho. E de repente, Maria vai interceder pelas pessoas que ali estão. Quem está entendendo? Vai pedir Jesus para fazer alguma coisa, porque conhecia ela que Jesus era 100% Deus. E ela vai dizer, ó, acabou o vinho, faz, como que se dissesse, faz um milagre. O que Jesus disse para ela? Mulher. Ele nem chamou de mãe. Ele ali como Deus está dizendo para ela, mulher, não é chegada a minha hora. E quanto a isso aqui, essa questão espiritual divina, eu obedeço ao meu Pai. Quem está entendendo? Então, não vem com esse negócio de que tudo com Jesus, nada sem Maria. Maria foi uma santa mulher de Deus, escolhida dentre todas para ser a mãe de Jesus, homem, não de Jesus Deus. E só. E que ela está no céu, lá, depois coloca até lá no lugar do Espírito Santo, quase, né? Que é o Pai, Filho e Maria. E o Espírito Santo fica voando lá, parecendo um passarinho, uma pombinha. Nada a ver, irmão. Não. A Bíblia deixa bem claro que entrou para o céu apenas Jesus. Apenas Jesus. O restante dos santos servos de Deus, todos eles estão no paraíso. E que no juízo final a Bíblia diz que os que estão à sua direita dirão o Senhor, entra para o meu gozo. Quem entendeu? Então beleza, deixando bem claro isso aqui, que nesse momento de uma questão que Jesus ali talvez poderia, minha mãe, Jesus foi forte o bastante naquele momento para dizer o seguinte, eu vou deixar um testamento aqui, para que a senhora não sofra muito. Eis aí do lado da senhora o seu filho, João, o discípulo amado. E disse a ele, eis aí a sua mãe. O que Jesus está querendo dizer ali? João, cuida dela.
eu deixo esse testamento de que você vai cuidar da minha mãe. E diz o texto que nós lemos, logo João pegou ela e levou para casa, para ela não ver o final de Jesus ali na cruz. Quem está entendendo? Então, foi uma das palavras que Jesus falou. Ele colocou a sua mãe nas mãos do discípulo amado, para que ele cuidasse dela. E dentro dessa questão aqui, do sofrimento de Maria também, ali vendo Jesus sofrer, já havia uma profecia, né, do velho Simeão, que ele, lá em Lucas 2:35, põe para nós aí, Lucas 2:35. Lucas 2:35. Tá, vou aguardar. Lucas 2:35. De modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, olha o que ele está dizendo para Maria, né? Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. É nesse momento, na morte, uma mãe vendo o filho morrer, é como que uma espada atravessando na alma. E aí nós vamos à quarta palavra, frase, né? Mateus 27, 45 ao 46, que é o grito de abandono. E vai dizer assim para nós: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Então, olhando e vendo-se que as 3 primeiras palavras da cruz aqui, elas retratam Jesus como nosso exemplo. E agora, a quarta e mais adiante, a quinta, vai retratar aqui como aquele que carrega o nosso pecado. Então, olhando para o contexto do que nós lemos, a crucificação ela ocorreu às 9 da manhã, a hora terceira, e as 3 primeiras palavras da cruz, parece que deve ter sido pronunciado aí perto do início desse período. E aí então, a Bíblia vai mostrar que houve um silêncio por volta do meio-dia, a hora sexta, quando o sol estava aí em seu meridiano, né? Uma escuridão inesperada se instalou ali, sorrateiramente naquela região rural. E aí vamos ver que não pode ter sido aí um eclipse natural do sol, porque a festa da Páscoa ela era comemorada na lua cheia, e foi aqui um fenômeno sobrenatural, talvez planejado por Deus, para simbolizar a hora da profunda escuridão na qual a alma de Jesus estava sendo lançada. A escuridão durou aqui 3 horas, tempo em que nenhuma palavra saiu da boca do Salvador sofredor. Ele carregou os nossos pecados em silêncio. E aí, após essas 3 horas, então, de repente, por volta aí das 3 horas da tarde, a hora nona, Jesus rompeu o silêncio e pronunciou aqui a quarta palavra na cruz, começando aí com: meu Pai, ou meu Deus, por que me abandonaste? E esse escrito terrível, ele é registrado por Mateus e Marcos, apenas por eles. No original, no aramaico, lá estava escrito assim, ó: Eloi, Eloi, lama sabachthani. E aí os espectadores que estavam ali, alguns disseram: ele está chamando por Elias. Mas veja bem, é quase certo que eles estavam aqui, era caçoando de Jesus, porque nenhum judeu conhecedor, né, tanto do aramaico como do hebraico, eles tinham conhecimento de certa forma que dava para entender que ele não estava chamando por Elias, ele estava
dizendo: Deus meu, que no aramaico seria Eloi, Eloi, né? E aí então, nós vamos ver também que Jesus estava citando aqui o Salmo 22, o verso 1. Coloca para mim aqui o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. O salmista já retratava aí o que Jesus iria dizer ali na cruz. Então, nós vamos ver que, por que ele citou, né, ou ele declarou, sendo abandonado? Duas explicações aqui são possíveis. Primeiro, ou Jesus estava enganado e não for abandonado, ou ele estava dizendo a verdade. E aqui, olhando para o contexto e buscando aqui nos estudos, do entendimento aqui que a gente pode ter, podemos rejeitar a primeira explicação, porque é inconcebível que Jesus, no momento de sua maior entrega, ele pudesse ter se enganado de estar sendo abandonado por Deus, e isso fosse uma coisa que ele estivesse imaginando. Mas a explicação alternativa e simples, direta de Jesus aqui, é que ele não estava sendo enganado, porque a situação da cruz era a de Deus abandonado por Deus. E a separação deve-se aos nossos pecados e sua justiça sendo recompensada. Então Jesus expressou essa terrível experiência de sentir-se abandonado por Deus, citando o único texto da Escritura que faz essa profecia, que ele cumpriu de modo perfeito tudo o que estava sendo já previsto que aconteceria. Os nossos pecados, tão terríveis, irmãos, tão terríveis, que a expressão é de abandono. Abandono. De tão terrível que era os nossos pecados, o Deus Pai não consegue ali olhar para o Deus Filho. É como se ele virasse as costas para não ver aquela situação, aquela cena do seu filho morrendo em nosso lugar, porque ali ele estava nos representando. Que amor é esse, né? Que amor tão grande é esse? E chegamos à quinta palavra, a frase, né? João 19, 28. Jesus disse: tenho sede. Agora, como é que pode aquele que pronunciou: quem tem sede, vem a mim e beba? Como é que ele pode dizer: eu tenho sede? Mas também, aqui, nós vamos ver que ele está colocando aqui diante de nós uma profecia que havia sido profetizada e duas vezes nos Salmos. Primeiro lá no Salmo 22:15. Vamos ler, 22:15. O meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Coloca também aí Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. Então tudo isso estava o quê? Profetizado que aconteceria. Por essa razão Jesus está expressando que tem sede, para cumprir o que já havia sido profetizado. Sexta palavra, o brado de triunfo. Agora as duas últimas palavras é o brado de vitória de Jesus na cruz. João 19, verso 30 diz:
tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Então a gente viu que nas 3 primeiras palavras da cruz, nós vimos Jesus como nosso exemplo, né? Na 4ª e 5ª palavra, nós vimos Jesus como aquele que carrega os nossos pecados. E agora nas 2 últimas, ele aparece como vencedor, pois essas palavras agora, essas últimas 2, elas expressam a vitória que ele conquistou por nós ali na cruz. E aí, alguém pode afirmar que as palavras do 6º clamor, está consumado, seja as mais importantes jamais pronunciadas, porque já antevendo aqui aquele momento que Jesus havia afirmado que completara a obra que viera a realizar no mundo, como está no capítulo 17, verso 4, assim agora na cruz ele faz uma declaração pública a esse respeito. E a gente vai ver que o seu clamor não é um gemido de desespero de alguém que está morrendo, resignado e derrotado, mas o grito, de acordo com Mateus aqui, Marcos, ele está dando um brado em alta voz, proclamando uma vitória retumbante. Está consumado, quer dizer, está cumprido. Quando Jesus está dizendo isso, irmão, ele está declarando a minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Então Jesus conquistou isto para nós. Ele está falando isto por nós. E a última palavra é a entrega final. Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A gente vai ver que Jesus está entregando o corpo à morte, mas o seu espírito ele está entregando a Deus. A Deus. E todos nós sabemos que nesse período que Jesus, entre aspas, né, fica morto fisicamente, né, ele desce, a sua alma desce até as partes mais baixas da terra, diz a Bíblia, e ele leva cativo o cativeiro, ele dá dons aos homens, e ele sobe triunfante aos céus, e um dia ele voltará.